Ah, caríssimos irmãos e irmãs, que lição nós aprendemos dessa primeira leitura? De que na vida é necessário que o ser humano estabeleça prioridades. Sim, é necessário que na nossa vida os nossos valores estejam hierarquizados em graus de maior e de menor importância. Qual é a prioridade da sua vida? Para alguns, a prioridade é o trabalho. E as pessoas que vivem para trabalhar e passam o dia inteiro trabalhando e fazem hora extra, infelizmente, acabam morrendo de infarto. Para outros, talvez, a prioridade sejam as pessoas. Talvez o melhor amigo, talvez até a esposa, o namorado, a namorada. E quando essas pessoas lhes são tiradas, a sua vida sucumbe, a sua vida acaba. Por quê? Porque era a sua prioridade. Porque sua vida estava alicerçada na pessoa. Porque sua vida estava alicerçada em alguma coisa. E quando as coisas e as pessoas são tiradas dessas pessoas, as suas vidas sucumbem. Qual é a sua prioridade? Salomão escolheu como prioridade o Senhor e a sua sabedoria. E aquilo que o salmista apaixonado canta hoje. Ah, como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Sua palavra para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Ela, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Nós aprendemos com o salmista de que, numa escala de prioridades, Deus deve estar em primeiro lugar. Com Salomão também, a sua palavra, a sua sabedoria deve estar em primeiro lugar. Porque ainda que todas as coisas possam nos ser tiradas, Deus, que é o nosso tesouro, ninguém tira. E aí, nós entramos no Evangelho. O reino dos céus é comparado a um tesouro precioso que está escondido num campo, talvez num terreno baldio, num campo que ninguém dá valor, num campo que não chama a atenção de ninguém, talvez porque é muito discreto, muito sutil, mas a felicidade está escondida num campo secreto. Um dado muito interessante dessas épocas de Jesus e que antecederam mesmo o Senhor, antes de Cristo, é interessante que naquele tempo nós sabemos que os povos viviam em pé de guerra, se degladiando. E é interessante nós percebemos que quando um povo chegava para dominar o outro, porque era mais poderoso belicamente, seu exército era mais pungente, mais forte, então as pessoas que eram mais fracas sabiam que iam ser totalmente saqueadas e que iam repartir os seus despojos, né? Então as pessoas saíam correndo e carregavam aquilo que podiam. Mas o tesouro, suas economias de uma vida toda, elas não podiam levar. Então o que elas faziam? Elas enterravam, escondiam num terreno que ninguém desse valor, um terreno que não chamava a atenção de ninguém. E aí elas eram exiladas para bem distante. E na verdade elas enterravam o tesouro por quê? No fundo elas tinham esperança de que um dia elas voltariam e reencontrariam o tesouro que elas haviam escondido. Mas na verdade elas às vezes nem sequer voltavam mais. Passavam-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, às vezes até 50, 100 anos, e aquele povo inimigo não saía da terra, e aquele tesouro ficava perdido porque o dono dela morria. E aí, uma pessoa que estava andando lá pelo mundo antigo, talvez despreocupada, de repente olhando um terreno baldio, um mato, olhando uma terra, via que a luz do sol batia, e quando a luz do sol batia, alguma coisa brilhosa aparecia no meio da terra. E a pessoa, o ser humano é curioso, né? Via aquilo reluzindo e ia lá cavar para ver o que tinha lá. E qual não era a surpresa quando encontrava tesouros e economias de uma vida toda num terreno que ninguém dava valor. É claro que a pessoa saía quietinha, e acabava não contando lógica para ninguém, para que o tesouro fosse só dela. E qual é o primeiro passo que a pessoa vai fazer? Vai vender tudo que tem para comprar aquele terreno baldio que ninguém dá valor nenhum. E aí uma coisa interessante que acontecia era que as pessoas acabavam brigando, aconteciam brigas homéricas de família. Por quê? De repente a pessoa estava vendendo tudo aquilo que conseguiu a vida toda. E aí os pais, às vezes a mãe, às vezes a esposa, às vezes os filhos falavam: você está louco? Você está vendendo tudo que você conseguiu até hoje para comprar aquele lixão lá, aquele terreno baldio? Você está sem juízo? Mas a pessoa sabia por que ela estava fazendo aquela aparente loucura. Na verdade ela não estava louca. Loucos estavam os que não sabiam a razão pela qual ela estava vendendo todas as suas coisas, desfazendo-se de todas as suas coisas. Meus queridos irmãos, conosco acontece a mesma coisa. Quando nós encontramos Jesus, nós deixamos de fazer um monte de coisa que para o mundo é normal fazer. Uma vida desenfreada, uma vida de roubalheira, uma vida talvez até mesmo desregrada moralmente, uma vida de recusar inúmeros prazeres fáceis que o mundo oferece. E para o mundo, nós somos loucos. Você está louco? Você está perdendo tempo. O que você está fazendo na sua vida? Às vezes a pessoa que encontra Jesus jovem decide entrar para o seminário com 17, 18 anos. O quê?
Você não vai curtir as meninas, você não vai curtir a juventude, você não vai curtir os prazeres sexuais, você não vai curtir o prazer da bebida. E realmente parece que a pessoa está fazendo um péssimo negócio. Mas quem encontrou Jesus sabe, porque está abrindo mão de tudo. Caríssimos irmãos e irmãs, essa é a experiência que nós somos convidados a fazer nesse final de semana. Talvez sermos chamados de loucos porque estamos perdendo muita coisa, mas quem está perdendo é quem não encontrou o terreno baldio. No meio do terreno baldio desse mundo que ninguém dá valor, cheio de matagal, talvez cheio de entulho, o cristão olha e enxerga lá longe aquela pontinha de luz que está brilhando e começa a enxergar o reino de Deus, mesmo em meio à violência, mesmo em meio à maldade, mesmo em meio a tantas coisas feias. Amém.